Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer ao Instituto CPFL, ao Café Filosófico e à TV Cultura pela oportunidade de transmitir e de estar aqui falando com vocês algo que tem sido, que eu tenho me dedicado tanto e que eu acho que é extremamente importante. Eu acho que o debate de hoje sobre a infantilização nesse recorte psicológico, trazendo à tona o pensamento desse inglês, desse psicanalista inglês, Winnicott, é fundamental. E eu vou começar meio que validando o porquê da gente escolher Winnicott para falar sobre infantilização e o que um cara que viveu e morreu nos anos 70, né, viveu no século XX, e que, na verdade, passou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né, quando passou a viagem para a Lua primeiro, o anticoncepcional e a penicilina. Quer dizer, o que ele, que morreu nos anos 70, pode, na verdade, nos ajudar a entender o que está acontecendo conosco hoje, né? É um pensamento muito profícuo, eu acho bastante pertinente. Então, eu vou começar com uma certa anedota, uma anedota que um instituto pede a 3 pesquisadores, um alemão, um francês e um inglês, para pesquisar sobre os elefantes. O pesquisador alemão nunca sai da Alemanha, tá certo? Não vai para a África, nunca vê um elefante. E depois de alguns dias, lê todos os livros a respeito dos elefantes, tá certo? E depois ele escreve um livro de 1000 páginas, tá certo? O título do livro é Introdução à Representação Universal dos Elefantes. O francês, ele vai para a África, ele vê, fica lá uns 10 dias, né? E fica lá com os elefantes, ele volta para a França, e aí ele escreve um livro da sua pesquisa, Os Elefantes e o Amor. Tá certo? O inglês, ele vai para a África, ele fica 1 ano observando os elefantes, tá certo? E aí, quando ele volta, ele escreve um livro de 50, 70 páginas, On the Elephant, sobre o elefante. Essa piada, essa anedota, funciona justamente, primeiro, porque todo filósofo, pensador inglês, ele começa o título On the alguma coisa, sobre alguma coisa. Winnicott também tem On the Child, sobre a criança. Tá certo? Mas a ideia de trazer o Winnicott, justamente por isso, é porque assim, é preciso entender um pouco para falar sobre essa compreensão dele, sobre a interpretação dele, sobre os fenômenos, tá certo? Do ser humano. É preciso entender que ele é um inglês. Portanto, é um cara muito, muito ancorado no chão, naquilo que acontece. Ele é filho da filosofia, da cultura inglesa, empírica, tá certo? Então, não preenche espaços vazios metafisicamente. E isso é extremamente importante, porque isso vai nos dar as bases para entender toda a teoria que ele formulou. Uma teoria bastante... um construto teórico clínico bastante ancorado naquilo que ele vai chamar a teoria do amadurecimento emocional. Tá certo? Baseado em conceitos e uma primeira premissa na existência de uma natureza humana. Portanto, tudo o que acontece em relação ao ser humano não acontece no espaço sideral, não acontece apenas na mente, tá certo? Não acontece por representações, etc. e tal. Tá certo? Nem somente no cérebro humano. Tudo o que acontece tem a ver com a relação do homem, tá certo? Dentro
dessa amostra temporal. Ele tem uma frase simples que ele vai falar que todo indivíduo é uma amostra temporal da natureza humana. Isso significa, dentro de uma perspectiva, né, de uma perspectiva restrita, tomando como uma ideia básica Thomas Sowell, tá certo? No conflito das visões a respeito do homem, a ideia de que existem limites, existem possibilidades absolutamente ancoradas naquilo que a natureza humana pode se desdobrar. E tem um tempo, tem marcos temporais, tem marcos espaciais. Um ser que está aí e um ser que é relacional. As bases dessa compreensão desse indivíduo, né? É um indivíduo, se é uma amostra temporal, é uma amostra que vai de um marco zero e termina no zero. Então, quando a gente vai falar de um ser humano, tá certo? O Winnicott vai tomar como base uma perspectiva desenvolvimentista que vai desde a concepção, quando de repente esse bebê, esse feto desperta para a vida, e é dentro do útero que ele vai ter o seu primeiro ambiente. Então, sempre que a gente, apesar da gente estar dentro de uma continuidade da pesquisa psicanalítica, o Winnicott se destaca por compreender que essa natureza humana não é uma natureza humana, tá certo? Que abre mão de uma relação com o ambiente. Tá certo? O indivíduo, ele não pode, de fato, se desenvolver dentro de um desenvolvimento saudável que não apoiado nos cuidados deste ambiente. Isso é uma novidade dentro da pesquisa psicanalítica, porque a verdade é que todos os desdobramentos em relação às relações eram, na verdade, de outra ordem. E isso é importante porque, então, nós vamos ter dois pilares para a gente entender a infantilização. Tá certo? Primeiro, eu acho que a chamada do título dessa minha palestra, ela vai falar justamente uma infantilização que eu estou colocando como agonia do amadurecimento. Leia-se agonia do amadurecimento como uma espécie de fracasso do amadurecimento. Ou seja, um amadurecimento que, por algum motivo, foi interrompido. E se nós estamos falando de dois pilares, que é uma natureza humana, que tem características, ou seja, o indivíduo não nasce sem nada, ele não é uma tábula rasa. Tá certo? O bebê nasce com algumas coisas. Tá certo? Nasce com os seus marcos, os seus determinantes da espécie. Tá certo? E dentro desses determinantes da espécie existe um corpo, existem características, existe uma genética, tá certo? E essa genética são marcos. Outro aspecto, no entanto, que vai falar o Winnicott, ele vai falar a respeito justamente desse impulso inato, desse movimento inato deste bebê, pertencente a esse bebê como característica inata, de ir em frente no seu desenvolvimento. No entanto, se o corpo, tá certo? A gente entende o corpo como algo que vai ter aí uma cronologia de crescimento e que isso é um marco corporal, fisiológico, então nós vamos crescer, nós vamos ficar mais velhos, adolescer, vamos ficar depois adulto, e depois nós vamos envelhecer, morrer, etc. e tal. A mesma coisa não é sinônimo no quesito do desenvolvimento, do amadurecimento emocional. Ou seja, nada é inato em termos dos aspectos emocionais. O que eu estou querendo dizer com isso, para ficar bem claro, o que eu estou querendo falar é o seguinte: o amor, ninguém ama sem antes aprender sobre o amor, sem antes passar e ter experiências em que possa alcançar a possibilidade de amar.
Ninguém vai se preocupar e ter empatia pelo outro se não alcançar a possibilidade de ser empático e de se identificar com o seu próximo. Ou seja, várias características emocionais que a priori poderiam ser dadas como óbvias, não são óbvias para Winnicott. O desenvolvimento, ele parte de um bebê, tá certo? Que não sabe nada, não sabe de si e não sabe nem que ele existe. Então, essa consciência, essa autoconsciência, né? Essa ideia de uma espécie de geração espontânea, tão apregoada, vamos dizer, pela autoajuda, né? Eu recebo no consultório muitas pessoas que viram para mim e falam assim: eu sofro de baixa autoestima. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: ninguém vai ter uma autoestima se não foi estimado. Isso é capital para a gente entender exatamente o que acontece e quais são os percalços associados à infantilização. Tá certo? E o que significa isso? Significa que o bebê, ele vai ter uma linha, desde bebê, o ser humano vai ter, ao longo desse processo de amadurecimento, desde o início até o seu final, a integração, a ideia é que ele passe por experiências e que essas experiências possam ser, na verdade, integradas no seu repertório, de modo a que ele vá desenvolver recursos emocionais, tá certo? Para ele poder cada vez mais, com base nesses primeiros recursos, ele vai para os segundos recursos, terceiros recursos, e assim, paulatinamente, ele vai chegando na possibilidade maturacional de uma ideia de uma maturidade, tá certo? Uma maturidade, portanto, cada momento dessas etapas, em cada etapa, existe uma compatibilidade nesses recursos. Então, nós vamos dizer que existe uma sintonia entre os recursos, na medida que esse cuidado é um cuidado dentro de um conceito que ele fala suficientemente bom, um ambiente suficientemente bom que provê esses cuidados, que esse bebê possa adquirir esses recursos. Então, nós vamos chamar sempre, quando a gente falar de maturidade, a gente vai associar a possibilidade de maturidade como algo da ordem do saudável, quando esta maturidade for compatível à idade, à fase, à etapa daquela pessoa. O que significa isso? Quando a gente fala infantilização, não preciso ser uma psicanalista, não preciso ser uma winnicottiana, vocês mesmos, se estão aqui, é porque se interessam pelo tema e porque identificam, hoje em dia, as mazelas, as questões que estão emergindo justamente porque nós conseguimos identificar a olhos nus que existem pessoas, tá certo, que deveriam, pela sua idade, já ter determinados recursos maturacionais, recursos, por exemplo, de enfrentar determinadas situações ou de lidar com as coisas de uma certa forma, mas a pessoa não tem. Lendo o livro Hygiene, da Twenge, estou aqui citando uma americana que faz uma pesquisa bastante importante, porque estatística e nos fornece dados dentro das universidades americanas. Nós carecemos de determinados estudos longitudinais deste tipo, mas os Estados Unidos, há muitos anos, vem fazendo esse tipo de pesquisa, oferecem dados extremamente importantes a respeito dessa infantilização. Tá certo? Mesmo não tendo esses dados, a gente sabe o que está acontecendo, por exemplo, nas universidades.
Os pais estão indo falar com diretores das universidades a respeito dos seus próprios filhos. Eles vêm tirar satisfação sobre a nota, a presença, o que aconteceu, porque o filho vem arrasado, o jovem. Um jovem que já está na faculdade. Tá certo? Os pais vão diretamente tirar satisfação com o coordenador, diretor daquela faculdade, o que aconteceu com o filho dele. O jovem reporta aos seus pais o que está acontecendo e os pais vão na frente para dar uma aliviada e para ali tentar negociar uma outra solução ou tirar satisfação, o que quer que seja. Bom, vocês hão de convir que isso já é uma situação onde nós já estamos dentro de uma ponta já temos uma expressão clara do que significa essa infantilização. Quem vai em reunião na escola, é na escola. Quer dizer, estou falando quando a criança é pequena. Aí você vai na reunião, você vai ver o boletim, vai falar com a professora a respeito do seu filho, o comportamento, aquela coisa legal, os pais que participam. Mas não numa faculdade. Na faculdade se pressupõe que esses jovens já sejam suficientemente, já tenham suficientes recursos para poder dialogar com o seu professor ou para assumir as responsabilidades caso eles tenham mancado, que é o que normalmente acontece, né? E não precisam dos seus pais para negociar. Twenge vai falar de outros marcos extremamente importantes. Twenge vai falar de marcos, por exemplo, como jovens que não saem, quer dizer, nós estamos falando de diminuição de comportamentos anteriormente bastante comuns nos jovens das outras gerações, que essa geração iGene, do iPod, iPhone, não sei o quê, que é uma geração que está absolutamente infantilizada e está cada vez mais retraída. Não saem menos de casa, têm menos amigos pessoais de carne e osso, mais amigos virtuais, dormem menos por conta desse uso desmesurado do celular, né? Estão sempre em alerta por conta do que vão ser chamados, do que está acontecendo. Outros marcos importantes, diminuição de jovens que querem dirigir um carro, diminuição de jovens, portanto, que querem sair, diminuição de jovens que saem de casa, ficam até, se estendem anos e anos, não querem sair de casa de jeito nenhum, diminuição das relações afetivas, são marcos extremamente importantes que estão falando de jovens que estão cada vez mais se retirando do contato com o mundo, né? Uma das coisas que a gente vê, na verdade, quando a gente entende o processo de amadurecimento, é a ideia de que cada vez mais o bebê, a criança nas suas várias etapas, de uma relação de muita dependência com a mãe, depois vai passando para uma relação menos dependente com a mãe, depois existe a triangulação, que eu quero dizer, a entrada dessa terceira pessoa, que é o pai, depois a expansão desse ambiente para relações com a família mais próxima, depois a escola, e depois vai continuar na escola, e aí depois vai para a faculdade, e depois vai fazer balé, vai fazer inglês, vai fazer judô, etc. e tal, vai aumentando, vai expandindo, tá certo? Depois o trabalho, quando já é um jovem adulto. Quer dizer, o que nós vemos aqui é a descrição meio que natural e orgânica de expansões
né, de uma expansão da participação deste bebê, desta criança que vai, desse indivíduo que vai, até chegar a uma participação contributiva dentro da sociedade, né? Essa é uma ideia importante, porque, na verdade, se nós estamos falando de seres humanos, nós desde o início estamos falando, como o Winnicott está apontando, um ser humano que é relacional desde bebê no útero, tá certo? E a ideia é que, bom, para a perpetuação da espécie, não consigo vislumbrar outra coisa senão a ideia de você ter relações afetivas. Por outro lado, não se consegue visualizar um outro crescimento num nível de uma ideia de cada vez uma dependência cada vez menor, uma dependência cada vez decrescente, num contraponto, portanto, estou falando de um aumento da independência, tá certo? Um indivíduo que vai rumo à sua independência. E rumo à sua independência, a ideia de uma consolidação de uma pessoa, de um si mesmo, de uma participação pessoal, tá certo? Dentro da sociedade. Novamente, lembrando que o Winnicott é inglês, um dos critérios que ele lê a ideia de uma participação, de uma maturidade, é a ideia justamente da socialização. Ora, hoje em dia, o que nós estamos vendo dentro desses marcos, tá certo? É a ideia de o que está em xeque aqui, o que está sofrendo, é a socialização. E que tipo de socialização está vindo nesse lugar? Quando nós estamos falando de uma infantilização, nós estamos falando da impossibilidade, por exemplo, de um jovem enfrentar dificuldades, grandes amigos empresários, muita gente que trabalha no RH, falando, por exemplo, que o jovem ele chega e quando ele pisa na empresa, ele já se vê gerente. Tá certo? Ele não quer começar do começo, ele já se vê gerente, ele já se vê numa posição de destaque. E aí nós precisamos entender, sempre quando a gente falar de um indivíduo, e se a gente estamos aqui falando que a infantilização é a expressão de, por exemplo, de um não alcance maturacional, portanto, não compatível com a idade do jovem, ou não compatível com a idade desse jovem adulto, tá certo? E cada vez mais expresso isso nessas dificuldades de enfrentar aquilo que é inerente à vida. A vida apresenta desafios, tá certo? Não temos controle sobre o que a vida nos oferece, tá certo? Qualquer um aqui com a idade que tem, qualquer um que já tem um repertório de experiência sabe que nem tudo vai como a gente imaginou que fosse, nem tudo acontece do nosso plano, não adianta colocar na planilha, isso não vai acontecer. Tá certo? E o que nós estamos sentindo nessa infantilização é o recuo, essa impossibilidade de enfrentar esses desafios que a vida naturalmente oferece. Tá certo? Oferece das formas mais banais possíveis, morte dos pais, acidentes, dificuldades amorosas, não conseguir emprego, e etc, etc. Bom, mas quando a gente fala de infantilização, e a gente está vendo que os jovens estão assim, bom, não adianta a gente falar apenas sobre... Eu sempre digo, né, psicanálise é uma pesquisa científica que ela não está somente se debruçando a respeito da ponta do iceberg. Tá certo? Ela está enxergando o que acontece embaixo e lembrando que o Titanic afundou por aquilo que estava embaixo. O que rasgou o casco, tá certo? Que o capitão bateu ali, rasgou o casco,
Não foi o iceberg que estava, a parte do iceberg que estava em cima, foi o que estava embaixo. Então a gente não pode, nunca quando a gente olha um fenômeno, enxergar ele de uma forma parcial. A gente tem que enxergar ele em sua totalidade. Significa isso. O que significa enxergar ele em sua totalidade? Bom, cabe a nós perguntarmos a nós mesmos, né, porque muitos de vocês aqui são pais, né, já têm filhos, etc. e tal, o que aconteceu? O que está acontecendo? A ideia mais ou menos básica é que o Winnicott vai responder a isso, ao célebre brincadeirinha que se pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Tá certo? O que o Winnicott vai dizer é que é a galinha. O que importa é a galinha. O que o Winnicott vai dizer é que, desde os primórdios, é a mãe, depois entra o galo, tá certo? Mas a ideia... Não, o galo já estava presente, gente, cuidando da mãe, para a mãe poder cuidar do seu pintinho. No entanto, a importância disso é a importância de que a gente não pode entender a infantilização e botar tudo na conta dos jovens. Né? Estou falando jovens adultos, crianças que estão abaixo daquilo, que são imaturas, porque não estão, na verdade, dentro daquele, cronologicamente acompanhando aquilo que precisavam acompanhar maturacionalmente, tá certo? Mas posso falar de adultos, o que poderíamos dizer a respeito de uma mulher já jovem coroa, 40, 50 anos, se divorcia e depois quer ir na balada com a sua filha, e quer ser amiga da sua filha, né? E quer ir na balada com a filha, veste aquele vestidinho curtinho, vai para a balada, etc. e tal. Não é preconceito, eu estou apenas falando que ela quer viver algo talvez antes não vivido. Tá certo? O que eu estou falando para vocês é que talvez não seja compatível. Nós estamos falando podemos enxergar isso por vários fenômenos. Mas o que é importante disso é entender que o ambiente, desde sempre, é ele que vai dar possibilidade. Ele vai ser provedor ou não, se não for suficientemente bom, da possibilidade desse indivíduo ir cada vez mais adiante no seu processo maturacional, adquirindo cada vez mais a possibilidade de ter recursos. O que vocês diriam, então, de pais que vão à faculdade para lutar pelos direitos de seus filhos, ou pelas notas, ou porque alguma coisa aconteceu, que vão resolver? Eu diria, temos que questionar por que esse filho, se a gente tem que questionar por que esse filho não consegue se virar sozinho, temos também que questionar, caramba, porque ele não tem repertório de se virar sozinho. O que aconteceu? Será que esses pais deixaram ele se virar sozinho? Será que esses pais promoveram nele a possibilidade de adquirir recursos, uma vez que eles falavam assim, se vira, te vira, você tem esse problema, vamos lá, você se vira. Eu vejo no parquinho, tá certo, de crianças brincando, a mãe ficando zangada com a outra quando um filho bate um nenê, a criança de 2 anos, tá certo? Meu Deus do céu, quem quer que uma criança de 2 anos saiba dividir brinquedo? Isso é pedir demais para uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos quer ter o que é seu. E a mãe vai lá, tá certo? Quando você vai ver, ou a mãe fica lá, você tem que dividir o brinquedo, não sei o quê, porque é assim, papá, e assim. Aí a criança fica meio atônita, a mãe acaba tirando o brinquedo, vai dar para outra, aí vai o outro, bate no outro. E aí as mães começam a se degladiar. Tá certo?
nas escolas, isso não é brincadeira, a gente tem atendo crianças, adolescentes, adultos, e sei o que está acontecendo através das falas das mães, das falas das amigas. O que está acontecendo é que as mães acabam se degladiando, lutando, e umas com as outras. Porque existe agora zanga de mãe. Tem aquela série... eu pedi cola para o Felipe sobre qual era o nome, que eu te esqueci. Alguma coisa lá. Não é True Lies, é outra. Sobre. Qual? Little. Isso. Essa daí. Repete. Little Big Lies. E lá nessa série, você vê. Nessa série, você vê as mães competindo por conta dos seus filhos, se intrometendo na vida dos seus filhos e no business do filho lá, nessa ideia de socialização. As mães se metendo naquilo que é primordial na escola. O que é primordial na escola? A socialização. O encontro com outras crianças, o encontro com seus pares da mesma idade. Tá certo? Não é assunto de mãe, é assunto de criança. E vira assunto de mãe, de pai, vira um assunto que não é Isso é um exemplo. Isso é um exemplo que mostra, que expressa, na verdade, a dificuldade que se tem hoje em dia. Os pais têm 1, 2 filhos, na sua maioria, um investimento bastante elevado nesses filhos. Mas um investimento elevado nesses filhos que muitas vezes é um investimento elevado em si mesmo. O filho, na verdade, é quase que como uma exposição de quanto ele é uma boa mãe, um bom pai. Enquanto eles são participativos, enquanto eles se dedicam aos filhos. Na verdade, o filho quase não é. Ele não é levado em consideração por conta da sua pessoalidade. Ele é levado em consideração pelo aquilo que ele vai representar da grande capacidade de maternagem, paternalidade do pai, da mãe, etc. e tal. Ou seja, o filho é, na verdade, representante de como eu sou bom, como eu sou bacana, como eu sou... Inclusive, se não fosse isso, nós não teríamos bebês de 3 meses de idade ouvindo gravações em inglês para já ser bilíngue desde berço. Isso parece loucura, não é? Mas por quê? Porque a possibilidade do filho ser um CEO, tá certo? Um CEO, um grande cientista, ou seja lá o que for, aos 12 anos de idade é extremamente importante. Né? Isso é real. Então, o que acontece, a ideia é de que a possibilidade do filho, o quanto o filho vai ser um cara super bom, um cara de sucesso, vai representar, na verdade, vai ser uma amostra do grande sucesso que é a mãe e o pai. Ora, esse tipo de sucesso não mede a vida. Esse tipo de sucesso não prepara para a vida. A vida é muito mais do que você ser um CEO, a vida é muito mais do que você seja lá o que for. A vida é a vida, né? E a vida, ela tem aspectos extremamente importantes. Não é à toa que muita gente que chega lá, chega até a apoteose do sucesso, quando chega lá, se vê desprovido daquilo que é mais importante, que é o sentimento de estar vivendo a própria vida. Comprou referenciais externos de sucesso, mas não se sente bem consigo mesmo. Não é isso? Mas isso é da onde vem isso? Da onde se forma esse tipo de
interrupção. Na verdade, o que eu quero dizer é exatamente isso. Então, se nós estamos falando de jovens, e nós estamos falando de jovens adultos que estão hoje sendo cada vez recuando, e cada vez mais recuando de aspectos importantes, como socialização, sexo, relações afetivas, pouca resiliência para enfrentar as vicissitudes da vida. Cada vez mais nós temos índices de suicídio, tá certo? Para quem leu no Harari aquele livro Homo Sapiens, o livro é bem legal de ser lido, tá certo? Mas o bacana e o surpreendente da estatística que está em determinado capítulo é a ideia de que nós não estamos vivendo numa época de guerra, gente. Se 1,5, ele dá uma estatística, se 1,5 da população está morrendo por causa de guerras pontuais, nós temos índices muito mais terríveis, que são 1,5 da população morre por questões civis internamente. Não é uma questão de guerra, é uma questão de assassinatos, homicídios, etc. e tal. E, mais importante do que isso, que supera esses dois índices, é o índice de suicídio. Um psiquiatra, numa palestra que eu fui dar, meu colega, ele me falou um negócio, fiquei mais aterrorizada ainda, como se não fosse isso que a gente está lendo nos jornais, ou quem está perto de índices por conta de estar na faculdade, né? E no colegial, o índice de suicídios. Ele me disse exatamente isso, que é aterrador. Ele me disse o seguinte, ele me disse que para cada suicídio bem-sucedido, nós temos 17 mal-sucedidos. Isso significa que se eu peguei um índice que ele deu ali de 1,5, faz a conta, vamos grosso modo, isso nós estamos falando de uma ideação suicida espalhada, no sentido de quase que 20% da população. Tá certo? Ou seja, lógico que nós podemos fazer considerações que estatísticas, né, que quem faz uma vez, faz 5 vezes, então esse índice a gente poderia ter diminuído, mas a ideia é que o que nós vemos é jovens cada vez mais deprimidos, cada vez mais uma perda de sentido. E que esses marcos que Twenge nos mostra, que estatisticamente ela nos mostra, dessa diminuição em marcos que se referem à possibilidade de gozar a vida, de estar no mundo, de expandir seus horizontes, de cada vez mais aumentar e ampliar a sua participação no mundo, esse recuo, essa infantilização, tá certo? Ela deixa os jovens desprovidos de condições, ela retrai a uma retirada do mundo, tá certo? Bom, isso por si só é calamitoso, porque justamente não nos esqueçamos da sobrevivência da espécie, tá certo? O livro de cabeceira de Winnicott era Darwin. Tá certo? Ou seja, uma consideração bastante importante a respeito de para onde nós estamos indo. O que nós estamos falando, então, é que se o processo de amadurecimento, nas suas diversas etapas, cada uma com suas características, nas relações consigo mesmo e nas relações com a mãe e depois na família, etc. e tal. Se em cada etapa dessas, se essa não for uma continuidade, não for uma sucessão de cada vez recursos sendo adquiridos, o que nós vamos ver, na verdade, é uma interrupção nesse processo de amadurecimento. Isto é igual, para Winnicott, a imaturidade. Então,
quando a gente fala de agonia do amadurecimento, infantilização igual à agonia do amadurecimento, nós estamos falando de expressões de imaturidade. Nós estamos falando de problemas que não são problemas de ordem psíquica, etc. e tal. Nós estamos colocando esse tema na ordem de problemas maturacionais. A criança não foi para frente. A criança não singrou mares cada vez, né, mais longínquos, não. Ela cada vez mais ela vai expressar a sua insegurança, o seu sentimento de insegurança dentro desse tipo de atitude. O que, na verdade, os jovens hoje têm sentido é uma falta tremenda de segurança. Segurança no quê? Da onde se constitui esse sentimento de segurança? Esse sentimento de segurança, ele só pode ser transmitido e ele só pode ser sentido e experimentado se ele estiver sendo seguro. Mais uma vez, que nem aquela brincadeira da autoestima, tá certo? Só vem de alguém que foi estimado. Então, no mesmo tipo de relação, só se pode se sentir seguro quem foi segurado, assegurado. Então, novamente voltamos à ideia de questionar se esses pais se encontram seguros no seu papel, se eles se encontram imbuídos de uma forma madura do seu papel de cuidadores. Vão ser cuidadores até que esse jovem fala assim: tchau, PT, saudações, eu estou indo. Ninguém está indo. Não estão indo. Não estão saindo de casa. Tá certo? Alguns de vocês saíram aos 18, aos 20, falando assim: eu não vou ficar, minha mãe me enche o saco. Não deixa eu trazer minha namorada. Não é assim? Não deixa eu trazer meu namorado. Eu quero ser livre, eu quero ter minha casa. Ninguém quer ter a sua casa. Tá? Querem ficar na casa dos pais para poder ter as mordomias, eventualmente, mas ficarem, sobretudo, sobre as asas desses pais. Tá certo? Então ninguém está indo. Estão ficando. Né? Então, se estão ficando, é porque não conseguem ter o impulso e sair da zona de conforto. Um conforto que é um conforto excessivo. É um conforto excessivo porque justamente não existe nessa possibilidade maturacional dos próprios pais de estarem seguros que os seus filhos possam ir e deixarem seus filhos ir. Por que isso? Poucos filhos, bastante investimento nesse filho, o mundo é um mundo cão. Cada vez mais a gente vê isso nas notícias, né? Porque, na verdade, no noticiário, gente, nunca tem as coisas que vão bem, só tem as coisas que vão mal. Não é isso? É uma espécie de amostra meio bichada que a gente tem na televisão. É a mesma coisa. Né? Então, se sentem inseguros. Mas se sentem inseguros ao seu próprio respeito. Todos os pais têm dúvidas a respeito se acertam ou erram com seus filhos. A grande questão é que tem muita gente que não consegue administrar isso. Não consegue ficar com essa dúvida e, mesmo assim, tomar suas decisões. Muitos deles perguntam para os filhos: filho, o que você quer? Filho, vamos fazer assim? Não, eu não quero assim. Então vamos recuar. Vamos recuar e vamos fazer o que o filho quer, vamos respeitar. Tá certo? Como se respeitar o filho seria respeitar naquele momento que o filho quer, como se o filho tivesse suficiente maturidade para saber o que ele quer. Se parte de um princípio
estranhamente, agora nós estamos começando a falar do paradoxo dessa história. Do paradoxo. Olha que paradoxo. Enquanto nós estamos vendo cada vez mais eles não poderem ir, tá certo? Ao mesmo tempo, se pede opinião e pede-se à criança para ter responsabilidade sobre aquilo que vai acontecer com ele. Porque os pais não conseguem assumir o fato duro de dizer não ao filho e ser odiado. Ponto. Poderia aqui encerrar a palestra, entendeu? Porque é muito chato ser odiado e o filho falar. Eu até vou trazer aqui uma vinhetinha aqui pequena, até da minha história, então não causo nenhum mal, né? Que é o seguinte: o meu filho com 3 anos, né? Eu vejo ele tinha uma maletinha que eu tinha dado a ele de médico. Sabe aquelas maletinhas de plástico, assim? E daqui a pouquinho eu vejo ele botando uns negocinhos aqui, quietinho, botando uns negocinhos. Eu falo assim, filho, o que está acontecendo, filho? Vou embora. Você é muito ruim. Não gosto de você, você é muito ruim. Aí eu falei, filho, mas tá bom, mas estou entendendo, etc e tal. Eu falei assim, você quer ajuda? Para onde você vai? Você quer ajuda? Etc e tal. Você vai precisar de alguma coisa? Eu tinha 3 anos de idade. Aí fui conversando e tal, o que te chateou, para ali, para lá. Bom, aguentei ser odiada um pouquinho, reverti a situação, conversei com ele e ficou. Ele ficou, mas ele saiu. Eventualmente saiu. Mas, assim, o que eu quero dizer é lógico que quanto maior a criança, mais esse falar não é uma coisa muito difícil hoje em dia, falar não, né? A gente tem que falar sim para todo mundo, porque assim é legal. Assim a gente não vai brigar com ninguém, a gente vai ser bacana, a gente vai se adaptar a todo mundo. Não é? Aí nenhuma amiga vai ficar chateada, ninguém vai ficar, o marido também não, ninguém vai ficar, nem os filhos, nem a empregada, ou nem, sabe, nem o colega ninguém. Falar não implica, assim, falar sim é muito fácil. Falar sim é um exercício muito mais fácil. Você falar sim, você satisfaz a pessoa, não exige, não tem que lidar. Falar não implica em enfrentar a frustração, enfrentar a zanga, enfrentar ódio. Tá certo? É óbvio que não se pressupõe que uma mãe vá perguntar para o filho, um bebezinho, o que ela deve fazer. Ela, se com saúde, com uma condição emocional, ela vai conseguir suprir, ela vai conseguir atender as necessidades desse filho. As exigências de um bebê, elas são grandes exigências, mas ela, se com saúde, se bem cuidada pela mãe dela, inclusive, ela vai ter suficientemente um recurso maturacional para satisfazer essas exigências. O que se pressupõe dentro dessa teoria do amadurecimento é que cada vez mais, depois de passado um período dessa dependência absoluta, em que ela, na verdade, vai cuidar desse bebê, é que ela possa, cada vez mais, começar gradativamente, se distanciar desse bebê e, com isso, sintonicamente, ela vai começar a tocar a vida dela cada vez mais. E, sintonicamente, o bebê vai começar a ter mais recursos maturacionais para aguardá-la. Já tem recurso, nesse momento já existe o recurso mental, certo? Que já foi formulado através desse acúmulo de experiências, a mente já surgiu para dar uma ajudinha, tá certo? E aí ele vai falar assim, não, mamãe já vai, ele já começa de alguma forma a entender a rotina. Olha outra coisa, gente, importante, rotina, tá certo? Algo que hoje em dia também está em derrocada. O que nós estamos vendo, então, é paulatinamente a possibilidade deste bebê se tornar uma criança e cada vez ter mais recursos e começar a ingressar numa vida que também tem a ver
com ele, cuidado pela mãe. A mãe não vai deixar ele ter experiências e perguntar para ele. Eu digo sempre, né? A gente fala assim, nós vamos deixar o filho ter experiência, etc. Não vai deixar o filho tomar choque, né, na tomada, né? Você vai proteger o filho dessa experiência. Mas outras determinadas experiências que são importantes. Quando ele vai botar a mão na tomada, ele é pequenininho, ele tem que ser protegido disso. Mas à medida que ele cresce, ele precisa entender que se ele não dividir o brinquedo com o amigo, tá certo? Ou o amigo vai dar uma cacetada nele, ou da próxima vez, quando ele quiser o brinquedo do amigo, o amigo não vai dar para ele, tá certo? Ele precisa, de uma forma mais do que natural, experimentar as questões referentes a essas experiências, né? Sem intromissão de uma mãe que vai logo falando, não, divide, que não sei o quê, por quê, e vamos lá, ou brigar uma com a outra porque um não dividiu, etc. e tal. Ou seja, paulatinamente, a ideia é que ele possa experimentar cada vez mais e ter mais recursos para ficar sem os pais, cada vez mais distante, no sentido, não que ele fica sem os pais, sem a proteção, sem os cuidados dos pais. Vai mudando essa relação. Uma relação que era umbilical e que vira depois uma relação no colo, de dar de mamar, vai dando vez a uma relação de uma criança que anda, depois de uma criança que vai para o maternalzinho, depois para uma criança que vai para a escolinha, etc. e tal. E isto significa ele ganhar uma autonomia cada vez dentro da sua maturidade, cada vez dentro da sua idade. E isso significa também poder alcançar alguns recursos, como poder administrar suas relações, administrar sua contribuição no mundo. Desde cedo, nós não só recebemos, desde cedo nós também queremos dar. O que nós estamos vendo com a infantilização é que, cada vez mais, o dar está menor, cada vez existe um recuo no sentido de receber facilidades. Né? Então, vocês veem, o que eu estou tentando fazer aqui é colocar para vocês que isso tem uma história. Cada indivíduo, cada jovem adulto, cada pessoa que a gente identifica facilmente, que não se responsabiliza, que não se compromete com aquilo que é, o que seria, na verdade, esperado dentro da sua idade, né? Sintonicamente com a sua idade, não se compromete com aquilo que deveria, o que nós estamos vendo é que isso tem uma história. Essas expressões são expressões de algo que aconteceu lá atrás e que tem a ver com a forma como foi cuidado, a forma como veio até aqui, como chegou até aqui. Não é um fenômeno de geração espontânea. Não é um fenômeno que pode ser tomado como algo que não tem um contexto. E um contexto que tem sido cada vez mais acirrado pela própria tecnologia. Os medos atuais dos jovens também se relacionam, estão associados com justamente a invasão e usos da tecnologia que minimamente devem ser questionados pela sua ambivalência. Se o celular é bom para algumas coisas, o celular pode ter um uso extremamente invasivo, né? Para contar uma outra anedota pueril, eu posso falar de mim, que não tem problema nenhum, que não firo ninguém, estava me trocando na frente da janela, a minha filha falou assim, mãe, você está se trocando? Não, o vizinho não fica tão perto assim, a não ser que ele tivesse de binóculo,
A não ser que... É possível também. Mas a não ser que meus vizinhos estivessem de binóculo, eles não me veriam. Mas a minha filha fala assim, mãe, você não está entendendo? Ele pode tirar uma fotografia e colocar a sua fotografia nas redes sociais. Ou seja, através desse exemplo pueril, pequeno exemplo, nada sofisticado, eu estou falando para vocês o nível de ansiedade, o nível do aumento da paranoia em que os jovens hoje em dia estão enfrentando. Porque eles estão sendo absolutamente invadidos. Quantos casos eu mesma já tive de jovens que sofreram bullying, tiraram fotografia e botaram nas redes sociais. O menino com quem ela saiu pegou uma fotografia mais íntima dela e botou nas redes sociais e acabou com a vida dessa menina. Tá certo? Ou seja, esse tipo de situação é uma situação que está acontecendo aqui e agora. Então, o que faz o jovem quando ele sente que ele pisa em território perigoso? O mundo está cada vez mais inóspito dentro daquilo, que ele não tem recursos maturacionais para enfrentar essas dificuldades, tá certo? Para poder administrar. Teve aquele filme, O Círculo, alguém assistiu aqui? O Círculo, com a Emma Watson, né? O Círculo falava a respeito da tecnologia. Esse Círculo era uma empresa, uma instituição de alta tecnologia de celular, onde, na verdade, existia uma espécie de tecnologia em que eles podiam, através do celular, monitorar. Um monitoramento constante. Monitoramento constante. Nada que não aconteça, nada que alguns pais não estejam fazendo com seus filhos. Nada que as pessoas não estão fazendo com os próximos também. Não estou nem falando só de pais. Se uma pessoa liga para uma outra e a outra não responde, putz, como ela não me respondeu? Bate a ansiedade. Bate a ansiedade. Ou seja, cada vez mais a administração dessa ansiedade, né, de uma comunicação imediata, ela vai ficando maior, tá certo? E nesse filme, a ideia que foi vendida pelo filme, tinha o Tom Hanks, era o grande CEO dessa empresa, e ela acaba, essa Emma Watson, como a menina que entra no círculo, etc. e tal, a ideia é que ela fica com essa tecnologia, mas tem algo errado. O algo errado que ela acaba identificando e que todos os jovens daquela empresa acabam identificando era o CEO, que era um ladrão. Tá certo? Que ele ganhava um monte de dinheiro. Em nenhum momento este filme refletiu o que significa um monitoramento 24 horas. O que significa para uma pessoa ser vigiada. Só foi vendido pelos benefícios, pelo bom do negócio. O que significa o bom do negócio? O fato de que se ela tivesse um acidente, que foi vendido no filme, e ela gostava de remar na madrugada, tá certo? E se ela sofre um acidente, imediatamente vem um helicóptero e salva ela. Tá certo? Agora, o fato de que tudo que ela falava, tudo que ela fazia estava sendo vigiado, ou seja, total e completa derrocada da privacidade, isso não foi posto em questão. Total inversão da ideia. E hoje os jovens se sentem vigiados o tempo todo. E são vigiados, inclusive, pelos pais, que o tempo todo estão monitorando onde você está, quando você foi, etc. e tal, por conta de uma insegurança própria. Insegurança própria. Também eles
Também nós podemos fazer uma análise transgeracional de onde vem essa insegurança destes pais, e nós vamos poder aí seguir adiante, nós vamos até o Homo sapiens, então nisso, nós vamos até lá atrás. A verdade é que as gerações, a atualidade, o contexto atual é um contexto que cada vez mais a insegurança na própria sociedade está implicando a sociedade, o jovem, a família, estão sendo, na verdade, cada vez mais mobilizados por um sentimento de insegurança muito grande, o que significam desdobramentos cada vez mais terríveis em termos maturacionais. E para terminar, para encerrar um pouco esse pensamento, justamente faz umas 2 semanas, para a gente poder falar um pouco só do que significa a ideia de que cada vez mais nós temos uma juventude que usa as suas relações de uma forma virtual e cada vez menos é um contato experiencial, carne e osso, cada vez menos um contato afetivo, natural, e fica uma coisa mais virtual. E o que isso significa? A ideia de os paradoxos. Camille Paglia, por exemplo, há 2 semanas atrás, estava falando a respeito, na sua entrevista, ela estava falando das manifestações que foram feitas contra ela, por conta de que ela disse que não é possível, não é de bom senso. Ela questionou o fato. Todo mundo sabe quem é Camille Paglia, uma militante feminista, etc. e tal, homossexual, uma grande sábia, né? Uma mulher que pensa muito e escreve muito bem, fala muito bem. A manifestação contrária a ela na Universidade dos Estados Unidos foi por conta dela ter dito que não era para ser dado hormônios por conta de questões de gênero. Os filhos que muito cedo se decidem por por fazer uma escolha. Ele é menino, ele quer ser menina, ela é menina, quer ser menino. E isso pode ser facilitado pela tecnologia médica, por bombas de hormônios. Da mesma forma, existem operações, né? Operações hoje que podem resolver essa problemática. E a Camille Paglia falou assim: como é que se atende o pedido cada vez mais cedo de crianças que cada vez mais cedo resolvem fazer essas cirurgias, ter essas soluções, que são soluções bastante radicais, que não são reversíveis, tá certo? Como é que os pais assinam embaixo? Ela fez este questionamento, tá certo? E este questionamento, que eu acredito de bastante bom senso, você não espera que um jovem de 15 anos possa entender. Ele tem pouco tempo de vida para ele entender o que significa as repercussões na vida afetiva dele, na vida sexual afetiva dele, o que vai ser essa decisão que ele está tomando. E, portanto, é de bom tom, não só de bom tom, mas protetivo dos pais, falar: espera um pouquinho, vamos deixar você crescer, amadurecer essa ideia, e que depois você vai fazer isso. Resultado, manifestações em que a cabeça da Camille Paglia foi pedida. Então, aqueles mesmos jovens que se preocupam muito com a situação dos animais, aqueles mesmos jovens que se preocupam com a situação
até dos vegetais hoje em dia que sofrem. Aqueles jovens, tá certo? Que têm grandes questionamentos a respeito de como o mundo está seguindo, são aqueles mesmos jovens que não têm a menor empatia pelo próximo. Então, quando nós estamos falando hoje das grandes questões da infantilização, nós estamos falando da derrocada, da possibilidade de você empatizar com o seu próximo, de você se preocupar com o outro. Em vez disso, a preocupação é com os pets, com o futuro, sei lá, da comida, com etc. e tal. Essa é a questão, vamos dizer, essencial do que está acontecendo. E é mais fácil vamos dizer, usar um recurso de jogar para bem distante o seu foco de preocupação. Isso é uma expressão de infantilização. Ao invés de você lidar com aquilo que está mais próximo e com quem está mais próximo, você joga isso para aquilo que está mais distante, se preocupando com coisas que não têm a ver com o seu cotidiano. E isso é mais uma expressão, portanto, da derrocada da maturidade, porque ser maduro é você conseguir chegar como jovem adulto, se sentir contribuindo, ter o sentimento de que você existe, de que você está bem e de que você tem o que contribuir no mundo, de que você existe realmente, que você tem uma consciência sua, de você ter as suas ideias, mas ao mesmo tempo poder ter o recurso de conciliar com as coisas do mundo e participar, socializar, cuidar dos outros, etc. e tal. Algo que, sendo infantil, você não poderá fazer. Você vai se esconder atrás de um arranjo muito pequenininho. Bom, eu tenho que encerrar porque eu até já passei 8 minutos do tempo das perguntas. Então, é exatamente isso que eu queria falar para vocês. A agonia do amadurecimento expresso na infantilização. É isso. Obrigada. Dani, obrigado pela apresentação. A gente vai abrir para as perguntas agora. Quem aqui do público tiver pergunta, tem os papeizinhos nas mesas, só anotar, passar para a produção. Daqui a pouco eu tenho as perguntas também da internet. E, para começar, a gente vai com a pergunta do curador desse módulo, que é o Pondé, que está aqui do nosso lado. Ele vai inaugurar as perguntas do dia. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela visita à nossa série. Obrigado pela palestra, Denite. Eu queria te perguntar o seguinte. É um tema que você não tocou diretamente, mas acho que tem a ver com a infantilização. Qual é o vínculo, se existe, entre infantilização e vitimismo? Quer dizer, a tendência a muita gente querer se identificar como algum conjunto de vítima, isso tem relação com a infantilização ou não? Obrigado. Eu acho... Obrigada pela pergunta. A pergunta é absolutamente pertinente, porque, inclusive porque no pensamento de Winnicott, esse é um tema muito falado por ele, porque ele estava deveras preocupado, uma vez que existe uma ideia pré-concebida, preconceituosa, e que outro dia eu ouvi na boca de um procurador que me falou o seguinte, que quando ele tinha alguma questão para falar, alguma questão de um réu, e ele tinha que fazer ali a sua
né, tinha que fazer audiência, etc. e tal. Ele não gostava de chamar uma psicóloga, porque a psicóloga sempre iria falar em prol do réu, sem levar em consideração as coisas que o réu tinha feito. Ela sempre iria tratar de pesquisar, falar sobre a história, falar sobre o que havia acontecido, de como esse réu é vítima de um contexto e que, portanto, ele ficava extremamente incomodado porque justamente não havia ela não dava um parecer que pudesse dar condições também é como se a fala da psicóloga ela fosse compensatória da situação que ela sabe de vitimização do réu. O que eu quero dizer com isso? Não há dúvida nenhuma, e o Winnicott foi bastante profícuo, produziu muito a respeito de algo que ele vai falar de uma outra agonia do amadurecimento, em termos de infantilização, que está associado com a infantilização, que é a ideia da tendência antissocial. A ideia da tendência antissocial é a ideia de que, numa certa situação, nesse contexto vítima de alguma coisa, o que existe em termos de modo na constituição desse modo de ser pouco amadurecido, é que a pessoa passa a reivindicar que o mundo forneça aquilo que lhe foi tirado. Tá certo? Ou seja, o mundo fica sendo aquele que tem que pagar a nota promissória daquilo que na família não lhe foi provido. Tá certo? Que é um cuidado, há uma perda do ambiente, há uma situação de perda de uma situação segura, e por conta disso, um pouco mais amadurecido, mas ainda não tanto, a pessoa acaba desenvolvendo aquilo que patologicamente a gente chama de tendência antissocial, uma questão maturacional, apesar de existir uma pessoa ali formada, bastante com alguns recursos, no entanto, essa pessoa olha para o mundo como o mundo sendo aquele que tem que fornecer a ele aquilo que ele não teve. Então, eu posso pegar o celular do amigo, eu posso pegar o papel higiênico, se eu sou uma diretora de escola, eu posso fazer uma licitação de papel higiênico, posso pegar todo o dinheiro do papel higiênico e prover um papel higiênico ruim. Eu posso... Estou falando sério porque isso acontece, né? Eu posso pegar o dinheiro da comida, da merenda escolar, né? Eu posso ter... Isso não estou nem entrando no alto escalão, né? Eu não entrei no alto escalão, mas não preciso, porque está óbvio. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, o mundo é minha pradaria, o mundo que me aguente, né? E é isso. E eu sou, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu sou vítima. Eu sou vítima. Aconteceu uma coisa comigo, eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima de circunstâncias. Não está em questão o fato da pessoa ser uma vítima. Acontece que a vitimização, o Kim Winnicott entra na ideia de uma postura sentimentalista que é pouco operante no mundo, é a ideia de que eu sou vítima e acabou com isso. É quase que se eu sou vítima, é uma isenção a priorística. Eu não preciso ter responsabilidades para com o outro, porque eu sou vítima. Não tem o que falar, né? Eu sou vítima. Eu sou vítima e vocês vão todo mundo sabe. Foi vítima mesmo. Hoje nós temos aí uma estatística
muito terrível. Nós temos uma estatística em que quase que 50% das famílias brasileiras são famílias de mulheres sozinhas. Mulheres sozinhas que cuidam dos seus filhos, porque os homens fazem os filhos, os homens vão embora, e aí elas ficam sozinhas, elas então vão trabalhar, deixam os seus filhos, não tem suficientemente creche, os filhos ficam, às vezes, à deriva, os filhos vão ser cuidados pela vizinha, às vezes pelo vizinho, é uma menina. Existem várias situações aí que acontecem. Na verdade, as crianças ficam desprotegidas, né? Sem um lugar para ir. A verdade é que acontecem questões. Não está... É difícil para uma pessoa sozinha criar filhos. E, normalmente, são casos em que existem mais do que um filho, 2 filhos, 3 filhos, e ela sozinha tendo que sustentar com um salário pequeno, etc. e tal. No Brasil está acontecendo isso. Não é à toa que nós estamos vivendo assim. Nós vemos muito facilmente, em qualquer lugar que a gente vá, a gente vê o que está acontecendo em termos de marginalidade, em termos de questões que estão aí no nosso dia a dia, assaltos, crimes, etc. e tal. O que eu estou querendo dizer com isso? Não acaba, a sociedade não vai compensar nada, tá certo? Enquanto permitir que esse tipo de expressão de infantilização fique ali mobilizada, paralisada nesse recorte de vítima. Falar que é vítima não resolve nada, não é a totalidade do fenômeno. Mesmo porque o que existe é a necessidade desta criança, deste jovem, ultrapassar essa questão. Você não sai por aí com um cartaz "eu sou vítima", né? Você não pode procurar um emprego. O que você vai poder fazer no mundo se você falar assim, "eu sou vítima"? Você vai ganhar o quê? Você vai ganhar uma cesta básica. Você vai ganhar salário família. Você vai ganhar uma contrapartida da sociedade, tá certo? De assistência, nas vias, né? No modo assistencial. A ideia é que se possa, na verdade, prover situações, fornecer condições ambientais para que essa criança, para que esse jovem possa seguir adiante. Portanto, a vitimização, ela acaba deixando, na verdade, em termos do que a gente estava falando de agonia do amadurecimento, uma postura, um congelamento do entendimento, da compreensão de um fenômeno somente paralisado na base da vitimização, implica num sentimentalismo, na ideia de que você é bonzinho, porque olha como ele é vítima. Olha o que está acontecendo com ele. Mas para ele, isso não importa em nada. Isso não vai dar ele vai ser um café com leite o resto da vida. Sabe essa noção, café com leite? Vai ser café com leite o resto da vida. Né? Vai ser um café com leite pedindo para o mundo se adaptar a ele o resto da vida. Ele nunca vai ter uma postura e nunca vai alcançar a autonomia de uma contribuição, de uma perspectiva de contribuição mais forte, mais presente no mundo. É uma presença vitimizada, né? Ou seja, respondendo à pergunta, eu acho que justamente a vitimização, ela justamente, só para completar, o Winnicott vai falar muito da ideia de sentimentalismo. A forma como o Winnicott vai trabalhar esse conceito de vitimização, essa ideia de como eu falei da psicóloga que dá o seu parecer, né? No sentido de algo que somente fica na ideia da vitimização daquilo que aconteceu, mas que não, na verdade, não contribui
para uma solução daquilo, né? Isso dentro do olhar do procurador, né? Então, ela, para esse procurador, a resposta dela foi uma resposta sentimentalista, porque a ideia é que se possa prover condições para que ele possa sair e responder. Exemplo. Um exemplo... o sujeito é um pichador. Picha. Você vê aquele sujeito, aquele cara daquela loja, pintou a loja de azul bonitinha. Você vê aquela loja bonitinha, ele gastou tinta, foi lá, pagou e pau, fez. Dia seguinte, aquela loja bonita que ele acabou de pintar, está pichada, né? Você passa com o carro e fala assim, pô, mas estava bonitinha a loja, está toda pichada. E uma pichação bastante, vamos dizer, bastante pobre, empobrecida, né? Se ainda fosse um desenho mais legal, bastante empobrecida. A ideia é que, ao não pegar essa criança, esse jovem que fez essa pichação, e ao não exigir a ele algo da ordem do restitutivo, ele vai sair eternamente pichando. Eu me lembro daquele filme, é um filme desses filmes que não são cabeça, tá? Homem Invisível. A história do Homem Invisível, ele estava num grupo de cientistas e ele estava pesquisando a ideia de ser invisível, né? E nessa ideia de ser invisível, ele lá consegue lá a fórmula e ele fica invisível. E ele era um cara legal, ele era um cara participativo, ele estava no grupo, ele amava a cientista também, o par dele, a cientista, ele gostava, ele tinha amigos, etc. e tal. Quando ele começa a ser invisível, ele começa a fazer começa muito bem, começa fazendo umas brincadeirinhas, etc. e tal. Lá pelas tantas, ele já está sendo um invisível bem invasivo. Depois disso, de invasivo, ele passa a ser um invisível assassino. Ou seja, ele vai. Mais ou menos como está acontecendo dentro dessas relações virtuais. Você pode falar qualquer coisa. Tá certo? Você pode falar qualquer coisa, você não vai responder àquela coisa. Então, se você não responde àquela coisa, você pode fazer aquilo que você quiser. Você vê, então, a ideia de que não existe a menor empatia, o menor cuidado, a menor preocupação com aquele que você está simplesmente colocando nas redes e acabando com ele. E cada vez mais, as redes virtuais também estão indo na escala potencial. Então, você pode falar qualquer coisa. Você não vai responder, você é invisível. Você não tem que responder, inclusive porque não é carne e osso. Falasse você uma coisa dessa para uma pessoa cara a cara, aí a coisa seria diferente. Né? Então, de uma certa forma, esses fenômenos eles se conectam. Uma vitimização, tá certo? Ela transforma a pessoa em... Ela simplesmente não é cobrável, tá certo? E aí a escala da coisa vai cada vez mais progredindo, os ganhos secundários cada vez são maiores e ela não responde com responsabilidade. Quem não tem responsabilidade não consegue conviver de uma forma sadia, saudável com o seu próximo, né, gente? Aí nós temos aí uma situação ruim. Nós temos aí situações ruins. Espero ter respondido tudo. Quem mais alguma pergunta? Não sei aí vocês. Boa noite. Você falou na palestra, bastante interessante, sobre uma faixa etária de crianças, basicamente, né, de jovens que custam para sair de casa, que é um fenômeno bem conhecido. Eu queria ouvir de você um pouquinho, por gentileza, a fase seguinte, né? Por exemplo, eu já tenho filhos que estão casados, que já estão fora de casa, mas
assim como acho que o amadurecimento pleno nunca acontece. A gente vai amadurecer até morrer. Então, eles a gente identifica em alguns momentos vamos dizer, como seria o caso de pais na situação de filhos que já estão fora de casa e que eventualmente queiram contribuir com a sua própria experiência para trocar ideias, para aconselhá-los em eventuais descompassos de amadurecimento que ele observe. Infantilização, né? Para usar aí o que eu entendi da palestra. Isso cabe? A gente tem esse direito? Ou isso é invasivo? Nessa fase é deixar os filhos voarem? Ou como é que a gente trata isso? Obrigado. Que legal, né? A gente se questiona quando a gente é pai se a gente tem direito de falar alguma coisa, né? Ótimo. A gente se questiona mesmo e é isso, e administra isso. Porque às vezes a gente vai falar alguma coisa e fala, pisei na jaca, falei alguma coisa, meu filho nem me pediu e eu falei alguma coisa. Eu acho assim, eu acho que ser pais, ser próximos, ser pais, podem, na verdade, é uma posição que pode sempre, na maioria dos casos, permite que você possa fazer uma reflexão, faça uma intervenção, que você possa falar a sua opinião a respeito de alguma coisa, principalmente quando você está vendo. Se ele vai ou não fazer aquilo que você falou, se ele vai seguir, se isso vai... O uso que ele vai fazer disso, como a gente diz, o uso que o filho vai fazer, a gente não sabe, a gente não pode garantir. E hoje em dia, como você estava falando, né? Nós não estamos só falando de jovens adultos no início, adolescentes no início, cada vez mais radicais. Nós também estamos falando dessas dificuldades de jovens adultos casados, que têm muitos problemas, os casamentos que não se sustentam, as relações afetivas, que aconteceu alguma coisa, a moça pega, faz a mala, volta para a casa da mamãe. Né? Sendo que uma lição que as avós e as mães sempre falavam assim, você pode brigar o que for, mas você dorme até na mesma cama. Você aguenta ali. Né? Você aguenta firme, forte. Né? Não sai da cama. Fica ali. Né? Bom, estamos em totalmente outra situação. Né? Brigam, se desentendem, e aí não tem essa capacidade conciliatória, não tem essa capacidade desse exercício, um se sente sacaneado pelo outro, né? Porque justamente dentro dessa posição de infantilização é quase como se... O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, é uma posição muito mais durinha, em que, de alguma forma, por questões até justamente do que a gente já viu aí dentro da história, o jovem ele se sente prejudicado pelo outro. Ele se sente prejudicado na sua perspectiva, ele sente-se prejudicado na sua expectativa, ele não se sente entendido, não tem a maleabilidade, a capacidade de adaptação e de conciliação, ela acaba ficando muito fininha, muito pequenininha. E isso significa que qualquer coisa rompe. Né? Qualquer coisa. Por isso que eu estou falando das relações afetivas, cada vez... Bauman tinha, né? Bauman tinha aquele conceito, né? Do amor líquido. Um amor tão pouco consistente que não aguenta as intempéries. Qualquer um aqui que seja casado sabe que é normal no casamento passar por intempéries. Né? Então, a sua pergunta é, os pais podem falar? Acho que os pais sempre podem falar aquilo que eles acham, opiniões que possam ser válidas.
né? Opiniões que possam trazer agregar alguma coisa para os seus filhos, mesmo que eles já sejam barbados, já sejam mães ou pais, eles podem dar suas opiniões e questionar algumas coisas, mostrando, olha, eu vejo determinadas questões aí. Um pai, só porque é de um jovem barbado, não deixa de ser pai, não deixa de ser, a mãe não deixa de ser mãe, né? E se você se sente com esse impulso de falar, por que não? E se ele falar assim, pai, vai para aquele lugar, assim, com todo respeito, né? Ele não vai falar assim, se Deus quiser, não vai falar assim, pai, eu não te pedi sua opinião. Mas normalmente a experiência me diz que às vezes o filho diz, não pedi a sua opinião, mas aquilo ali vai ficar matutando. Tá certo? Aquilo ali vai ficar... É importante que os pais façam o seu trabalho, mesmo que vai enfrentar a zanga, né, do filho, o ódio do filho, vai ficar, não sei o quê. Aquilo ali vai ser algo que vai agregar, algo que ele vai poder pensar e usar no momento oportuno. Talvez, se ele não entenda naquele momento, em outro momento ele possa vir a entender. Você se sente impelido a fazer isso, porque você está vendo alguma coisa no final do túnel, por que não? Né? Por que não? Why not? Né? Uma pergunta que veio da internet, só para dar um aviso para quem ainda não nos segue nas redes sociais, a gente está transmitindo essa palestra agora no Facebook, no YouTube, no nosso aplicativo, também no nosso site. Tivemos um alcance de 15 mil pessoas até o momento dessa transmissão. E a pergunta que chegou foi a da Gláucia, que ela diz assim, eu cresci vendo minha avó criar meu avô como criança. Ela buscava o que ele pedia na geladeira, dava comida na boca, falava em tom infantil. Ele, com ela, jamais teve a menor noção de responsabilidade afetiva, um assunto que minha geração aprendeu a discutir desde cedo. Será que é a minha geração mesmo que não amadureceu? E a Gláucia até brinca aqui falando que, na verdade, o avô faria pergunta se a avó estivesse perto para fazer nesse momento. Eu acho que nós primeiro temos que fazer considerações casuísticas, né? Nada do que está sendo dito contempla a particularidade de cada situação. A verdade, sim, Gláucia, que nós temos uma situação das nossas avós, de uma relação de muito maior dependência financeira e, ao mesmo tempo, em alguns casos, justamente essa relação em que ela era a grande cuidadora, né, da família. Né? Então, ela era a grande cuidadora da família e cuidava e trazia o chinelo, o pijama, etc. E tal. Então, existem casos em que as avós, apesar de serem dependentes financeiramente, e por serem dependentes financeiramente, contribuíam com o seu quinhão através de ter um monte de filhos, cuidar dos netos, tá certo? E cuidar muito bem do seu marido de uma forma bastante assim, como a Gláucia descreveu muito bem. Tá certo? Ok. Nós tínhamos um outro momento, né? E provavelmente a filha, quer dizer, que é a mãe da Gláucia, né? A mãe da Gláucia deve ter tido uma outra relação com o seu marido, e a Gláucia, por exemplo, outra relação com o partner dela, sei lá. O que eu quero dizer com isso é que, desde lá, houve bastante mudanças no papel da mulher na sociedade. Né? Houve muitas situações diferenciadas na sociedade.
muitas filhas de mulheres que foram dependentes financeiramente foram criadas para serem totalmente independentes, inclusive com uma espécie de militância das mães. Muitas de vocês que estão aqui podem confirmar isso, porque eu sei que é real. As mães falavam, nunca dependa do marido. Era assim. Por quê? Porque a dependência financeira era uma questão, né? E, inclusive, no Brasil, há muito pouco tempo atrás, se divorciar seria uma situação difícil, socialmente falando. Quer dizer, então aqui temos que respeitar, Gláucia, várias situações. Isso tudo que a gente está falando hoje aqui são estatísticas e situações que nós estamos vivendo de uma forma geral. Não vai contemplar a casuística, assim como se você é uma pessoa que tem relações afetivas e que você sabe dialogar, etc. e tal, também não está contemplada nessa geração que estatisticamente está sendo estudada com as suas mazelas, né, daquilo que a gente está falando. Você, nas suas relações, pode não ser infantil, você pode ser uma pessoa bastante amadurecida, madura dentro da sintonia da sua idade, né? Mas isso daí não dá para ser contemplado. Nós estamos falando de um geral do que está acontecendo e que a gente está vendo como fenômeno social, né? Nunca vai contemplar o particular. Mais uma da internet, a pessoa se identifica como canal Humanidades Educação, e a pergunta é assim: a zona de conforto não seria uma consequência da modernidade que nos é imposta pela mídia como estilo de vida? Será que a maturidade é a constituição da família nuclear? E o contrário, infantilidade? Você vai ter que repetir, essa pergunta é difícil, claro, né? Vamos Cabeça pra caramba. Vamos lá, repete, por favor, porque claro. A modernidade, eu quero prestar atenção. Vamos lá. A zona de conforto não seria uma consequência da modernidade que nos é imposta pela mídia como estilo de vida? É a pergunta. Aí o complemento dela é: será que a maturidade é a constituição da família nuclear? E o contrário seria a infantilidade? Maturidade seria... Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: nunca se pode deixar de entender que o indivíduo ele está em constante intercâmbio. Na verdade, o indivíduo ele sempre está... Não é intercâmbio, porque intercâmbio dá uma ideia de separação. Eu não quero transmitir a ideia de separação, eu quero transmitir a ideia de contextualização e de constituição contextualizada. Ou seja, cada geração, cada indivíduo, ele está inserido dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura. A sua família está dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura. Portanto, esse entremeado, ele faz parte e participa dessa constituição desse indivíduo, daquilo que vai ser os marcos dessa constituição desse indivíduo. Não dá para separar essas instâncias, portanto, não dá para falar que a zona de conforto é uma coisa fabricada pela mídia. A produção cultural, a produção capitalista, a produção socialista, a produção intelectual, artística, etc. e tal, ela é já expressão do indivíduo contextualizado nessa época que nós estamos vivendo, na sociedade contemporânea, assim como ela, por via de mão dupla, constitui esse indivíduo. É uma linha de mão dupla. É uma linha de mão dupla e não tem como separar e falar de coisas estanques. A família nuclear,
ela é bastante castigada hoje em dia, né? Bastante questionada. Mas eu estou aqui expressando o pensamento de Winnicott, para quem a família é o primeiro ambiente, a mãe é o primeiro ambiente. E a mãe e o pai, ou pode ser a mãe, o pai e o pai, mas na verdade que o bebê precisa ser cuidado e que é muito importante que exista este cuidado, sem o qual o bebê não sobrevive. Pode até sobreviver fisicamente, mas não sobrevive maturacionalmente. Então, aí seria a imaturidade, né? A doença e coisas muito graves. Coisas muito graves. Mais uma da internet diz assim: se você considera que a intolerância religiosa, só para avisar que a última pergunta, a gente está no final já do nosso programa, se você considera que a intolerância religiosa, a xenofobia, a misoginia, o racismo, etc., são consequências de adultos infantis que infantilizam seus filhos, fazendo-os odiar o outro. Eu diria que existe uma situação bastante favorável em todos os termos, né? Porque não só nesse tipo de situação, o que existe é pais que não são maduros, significa são pessoas que não são maduras, são pessoas que enxergam o mundo através do bem e do mal. Existe o bem e existe o mal. Tem uma visão dicotômica do mundo. A visão dicotômica do mundo significa que a pessoa enxerga algo de uma forma ou para uma ponta ou para outra e não consegue entender nem dentro de si que dentro de si existe o bem e o mal. O bem e o mal não é uma coisa... Apesar de parecer abstrato, o bem e o mal dentro da concepção winnicottiana é, na verdade, formulado, só pode ser entendido pelas experiências do bom e das experiências do ruim. Ou seja, um bebê que tem experiências boas através de um cuidado, né, de um cuidado suficientemente bom ao longo desde os primórdios, ele consegue captar a ideia do que é o bem. Porque ele continuou sem ser atropelado, sem susto. Ele pôde exercitar, ele pôde crescer o suficiente para depois, quando ele fez os primeiros... Ai, desculpa, gente, não pode coçar, desculpa. Ai, desculpa, pessoal. Dentro dos seus exercícios instintivos, o que são exercícios instintivos? A própria natureza humana tem na sua vivacidade, dentro de si, essa possibilidade de impulsiva, tá certo? Se ele puder exercitar isso, e mesmo assim o ambiente continuar um ambiente para além, já dentro do primeiro momento, um ambiente bom. Num segundo momento, um ambiente que é capaz de sobreviver, é capaz, esse é um conceito de Winnicott, viu? Sobrevivência, a ideia de você poder conseguir tolerar os exercícios instintivos do filho, do bebê, da criança, e não sucumbir com moralizações fáceis. Moralizações, isso é feio, como é que você está batendo na mamãe que tanto te ama, você está fazendo uma coisa muito errada. Aí, o pior disso tudo, vira as costas e vai embora. Né? Não deixa nem a criança se... Ou seja, tem vários tipos, eu poderia aqui ficar horas falando de exemplos, mas o que importa nessa história é a ideia de que o bem, ele vem sendo calçado no seu substrato abstrato, né, no seu substrato de ideia, a partir de experiências que são concretas. E o ruim também.
né? Através de experiências ruins, a gente calça a ideia do que é mal, daquilo que é perigoso, daquilo que é assustador, daquilo que é amedrontador, os sustos, né, da vida. Ou seja, portanto, dentro da gente, como nenhuma mãe é perfeita, isso daí está postulado nessa ideia de suficientemente bom, de Winnicott, como nenhuma mãe é perfeita, depois, e assim por diante, o que acontece é que dentro de cada um existe esses sentimentos que são dessa ordem, tanto sentimentos satisfatórios, elementos positivos, elementos bons, elementos de satisfação, elementos legais, e existem os elementos que são do desespero, do medo, da chateação, da raiva, etc. e tal. Qualquer um que olhar para si vai olhar e vai encontrar esses dois dentro de si. Mas para isso precisa ter um si, e aí para depois olhar para si, e para aí depois reconhecer, etc. e tal. É por isso que nós falamos em desenvolvimento. É por isso que nós estamos falando em algo que vai acontecendo, é um recurso maturacional. Você poder fazer um exercício de se questionar, de ter dúvida, como aquele pai que fala assim, eu invado, não invado, o que eu faço? E administrar essa dúvida já é uma grande coisa, né, gente? Né? Porque, como se diz, os loucos têm certeza. Então, os loucos têm certeza sobre as coisas. É verdade. E aí, esse é ruim, aquele é bom, então ele pode dizer, aquilo ali não presta, né? E não fazer nenhuma, ou o culpado de tudo, o culpado é aquela pessoa que é fulana de tal e que é aquela ali, etc. e tal. Então a culpa passa a ser do outro, ele nem se posiciona, então ele está lá atrás, né? Não chegou a realmente poder fazer uso, nem tem um mundo interno povoado de todas essas coisas que compõem a riqueza da gente, né? Porque a gente não é só legal, né? A gente às vezes é chato, às vezes a gente é bravo, às vezes a gente é bonzinho, meiguinho, às vezes a gente vai fazendo, a gente tem toda essa composição, né? Então, assim, todas essas coisas que você citou são realmente fruto de uma perpetuação de situações assim dentro do processo de amadurecimento, passando transgeracionalmente essa condição dicotômica. Nós somos aqueles que prestamos e aqueles são aqueles que não prestam. Aliás, a gente viu isso muito. Né? Nós estamos vendo o tempo todo. Né? Isso é absolutamente infantil. Isto é absolutamente infantil. Não existe como tratar esse tema de outra forma que não sobre a ideia de infantilidade mesmo, de imaturidade emocional. Ou seja, não conseguiu, os outros são os culpados, os outros são os ruins, vamos matar os outros. Pronto. Ou seja, não se alcançou nem a capacidade moral de se colocar e de perceber a sua contribuição, a sua participação, o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer. Não tem nada de construtivo, só tem de destrutivo. Nós matamos eles e aí nós vamos resolver o problema do mundo. Não é? Dani, eu queria agradecer, mas antes de agradecer, só dar alguns avisos aqui. Na próxima sexta, a gente não vai ter café filosófico, mas a gente volta no dia 7, iniciando o módulo de junho, Sentidos da Vida, recebendo o filósofo Eduardo Wolff com o tema Como Devemos Viver, Sabedoria e Felicidade. Opa! Quem quiser rever a palestra de hoje já está disponível no nosso site, YouTube, também no Facebook, também no nosso aplicativo. E, para encerrar, gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso convidado da noite. Obrigada. Obrigada, foi um prazer.